Olá a todos os amigos que terão acesso a este vídeo. Este vídeo ele é direcionado para os grandes líderes da Igreja Universal e assim das igrejas neopentecostais, que nesses últimos dias têm passado por turbulências muito grandes devido a vazamento de informações internas de pastores, de bispos dissidentes de suas igrejas. Então eles estão indo ao YouTube fazerem os seus relatos, como diria no popular, lavar a roupa suja. Então eu sou o missionário Moisés Santana, da cidade de Salvador, aqui na Bahia. Eu sou autor do livro O Retorno do Rei, a única esperança para o mundo globalizado. Então Deus, nesses últimos dias, eu me via ouvindo muito desses vídeos do bispo Alfredo Paulo, Natan e tantos outros, e ouvido e visto várias matérias, e Deus tem me incomodado nesses dias para eu falar alguma coisa a esse respeito. Por quê? Porque eu, como missionário, a minha visão é macro. Eu vejo cada partícula do corpo de Cristo como uma célula que soma, que existe para somar. Por quê? Porque a nossa missão é provocar a vinda de Jesus. Uma das maiores profecias que se darão, que nós evangélicos cristãos trabalhamos, é para cumprir a profecia que diz que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí sim virá o fim. Então nós temos esta incumbência, esta missão. E nos últimos 60, 70 anos, vem surgindo 100 anos, 70 anos, vem surgindo as igrejas neopentecostais. E nos últimos 40 anos surgiu a nossa lendária e maravilhosa Igreja Universal. A Igreja Universal, eu tenho muito carinho por ela, porque eu estou nela, eu congrego nela desde 2013. Eu sou batista, desde os meus 13 anos, estou hoje com 45 anos, mas tive assim uma tristeza no meio batista por algumas coisas que eu não concordava. Para não ficar sem congregar, passei a congregar na Igreja Universal, porque eu entendo que o trabalho que eles fazem de evangelização global é muito intenso, é muito forte e muito necessário para a Igreja de Cristo na Terra. Agora, o que acontece? Precisa de ser feito diversos alinhamentos. Então eu queria assim, aqui no meu livro, eu falo sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja é uma das últimas, na verdade não é uma das últimas, é a mais forte arma que nós temos contra o inferno. A união da igreja. Unidade envolve uma série de coisas. Envolve amor, envolve compreensão, envolve trabalho, envolve dedicação, envolve renúncia. Então, para se ter unidade, tem que ter todo esse tipo de coisa atrelada. E o que acontece? A Igreja Universal, na pessoa do seu líder, o Bispo Macedo, ela se tornou uma igreja exclusiva, fechada. Então, ela faz um trabalho muito agressivo e as igrejas menores ficam ali com suas portas abertas para atender aqueles que não se identificam com o seu trabalho. Então ela faz um trabalho muito forte e ela atende também muitas pessoas que também, muitos cristãos que nas suas igrejas não têm tido os resultados que esperam. E na Universal vai lá buscar uma bênção financeira, uma coisa ou outra, e as coisas acontecem. Mas nos últimos tempos, não é sobre isso que eu estou querendo falar. Nesses últimos dias, nesses últimos 6 meses, os bispos Natan e o bispo Alfredo Paulo trouxe à baila
os bastidores da igreja. E o que é que acontece? Esses bastidores está escandalizando cada vez mais o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. E fazendo com que milhares de pessoas, milhões, eu posso até dizer assim, milhões de pessoas deixem de ir para a igreja. Nós vemos santuários cheios, nós vemos um trabalho maciço na televisão, mas eu tenho certeza que o número dos que não comparecem à igreja é infinitamente maior do que os que vão para a igreja. E essas denúncias, Bispo Macedo, ela vai aos poucos minar todo o império da Igreja Universal. Por quê? Porque a igreja está perdendo o sentido. O Senhor perdeu um pouco o rumo. O Senhor está perdendo um pouco o rumo das coisas. Eu quero deixar aqui para o senhor, Bispo Macedo, e até para alguns bispos que ainda estão do seu lado, que, como as denúncias falam, estão fazendo os seus pés de meia, desviando milhões, e em alguns casos até bilhões. Fique atento para essas coisas. Nós não podemos perder a luz da razão e nem a luz da palavra de Deus. Então eu queria que o senhor, com a sua sabedoria que o senhor tem dentro da palavra, estudasse e revesse alguns dos seus conceitos, para que a gente consiga, para que o senhor consiga reverter esse quadro. Então eu vou fazer aqui pequenos vídeos para que a gente consiga, para que vocês consigam entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, no livro de Tiago 1 ao versículo 6, diz o seguinte: atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, e tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, estava orando, Deus também me deu uma palavra. Depois, bispo, o senhor dá uma estudada lá em Joel. Deus me falou em Joel, é um versículo muito conhecido, quando ele manda a gente chorar, plantear, jejuar, os ministros, os anciões, né? Todo mundo se reunir e orar, porque o dia do Senhor vem. Na frente é como o jardim do Éden, mais atrás desolação e destruição. Então, Bispo Macedo, o que está havendo? Está havendo uma guerra. Está havendo uma guerra entre o senhor e os seus bispos dissidentes, né? E os seus bispos dissidentes. O que acontece? Pelo que eu estou entendendo, eles não vão conseguir fazer feitos. Não acredito que eles consigam, nesses últimos dias, fazer feitos de grandes igrejas. Eu acho que não tem mais espaço para surgimento de grandes igrejas. O povo já está cansado de tanto escândalo, de tanta confusão que acontece. Eu não acredito que vá surgir mais grandes igrejas
como a Universal, como a Mundial, como a Internacional. Vai surgir algumas igrejas, eles vão abrir as igrejinhas deles, mas acho que não vai conseguir chegar muito longe. Então o que acontece? Eu queria pedir ao Bispo Macedo, ao senhor Bispo Macedo, que o senhor revisse aqui a situação desses pastores que o senhor maltratou, que o senhor demitiu, mandou embora sem nada, homens com 15 anos de obra, com 20 anos de obra, com 30 anos de obra, e que hoje não tem com que se apegar. Então aqui o versículo, o capítulo 5 de Tiago, parece que é a realidade que o senhor está vivendo dentro da sua igreja, né? Eu posso pegar aqui também. Então a angústia desses homens já chegou ao Senhor dos Exércitos, e o clamor dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que é que eu tenho visto o bispo Alfredo Paulo, Natan e esses pastores menores, aquilo ali que eles estão indo ao YouTube, né? Esse canal que surgiu como uma voz de libertação para aqueles que precisam falar e jogar e mostrar o que está oculto, como a palavra diz, que não há nada oculto que seja revelado. Então o YouTube, o Face e as mídias sociais hoje cumpre essa profecia quando diz que não há nada oculto que seja revelado. Então hoje se vai à tona, hoje se vai às mídias sociais em questão de minutos. O mundo todo já sabe o que está acontecendo. Então o que acontece aqui? Há um clamor de Alfredo Paulo, de Natan, do pastor Flávio e de tantos pastores aí que abandonaram aí a igreja, né? Há um contingente muito grande se preparando para sair, né? Tem aquela questão que o senhor está engasgado, né? O senhor Renato Cardoso, o bispo Renato Cardoso, está engasgado com o Romualdo, que desviou em torno de R$1 bilhão, e vocês estão tentando reaver esse dinheiro ou parte desse dinheiro, mas Romualdo disse que não vai sair da igreja e que não vai devolver nada. Então o que acontece, bispo? Então isso aí é o clamor. Então começou dentro da própria igreja a haver os rachas, automaticamente o enfraquecimento da igreja universal. Isso vai vir à tona, vai cair na sociedade, isso vai cair na high society, nos meios políticos, todos os meios, né? E o que vai acontecer? Mais escândalos, mais almas perdidas. Aí essas almas que o senhor ganha aí não supre as que o senhor perde, não bate a conta. O senhor ganha perde 1 milhão. O senhor ganha uma alma para Jesus e joga no inferno 1 milhão. A conta não bate. Então o que acontece? O que está acontecendo? O senhor precisa rever, o senhor precisa abrir seu coração, o senhor precisa chamar estes homens para um acordo, o senhor precisa congregar a sua igreja, a sua liderança e os pequenos e grandes, porque a Universal ela é feita de pequenos e de grandes. Gente, vou fazer um novo vídeo e volto agora com vocês, ok?